E aí, galera, pense, estamos aqui para isso, numa distribuição, canal Sebos do Igor. Para você que está chegando de paraquedas, eu sou Igor Fernandes, um ator de teatro e que também é um amante dos quadrinhos, assim como você. Então, se você gosta desse conteúdo, um conteúdo especial sobre quadrinhos, então deixa teu like. Se você não é inscrito, se inscreve, porque tem muito review, muita análise, muita coisa boa e divertida sobre os quadrinhos. E aí o vídeo de hoje é um pouco mais sério. Meus amigos, cuide do teu quadrinho, Increu. Esse é um guia completo a partir de consultas minhas a especialistas para que você possa cuidar melhor do seu quadrinho. Então, assim, eu não sou um especialista em biologia, em microbiologia ou algo do gênero. Também não sou nenhum bibliotecário, nenhum restaurador. E então eu tive que consultar esses especialistas. Então eu quero dar um beijo, um abraço ao Pedro César, meu amigo Pedro César, que é um grande restaurador. Está aí concluindo o curso na Escola de Artes e Ofícios aqui de Fortaleza. E que me ajudou nessa consultoria, respondendo as perguntas dos meus inscritos e dos meus seguidores lá no Instagram. Ai, meu Deus, vamos lá, por onde começar, né? Antes que eu me esqueça, também, né, um beijo também a Daiane Araújo, bibliotecária, que trabalha na biblioteca do Museu da Fotografia, também aqui de Fortaleza. Então ela me ajudou também respondendo algumas perguntas de manuseio, de manipulação do livro, de forma como encadernação e etc, que a gente vai ao longo desse vídeo. O vídeo provavelmente vai ser um vídeo longo, mas vai ser um vídeo editado, porque eu vou fazer uma dinâmica entre estar aqui conversando com vocês e mostrando algumas coisas. Então, tenha nervo, respire fundo, se agite na cadeira, bote aí direitinho o celular para você ver direitinho esse vídeo e vamos embora para as primeiras questões, né? Porque cuidar de quadrinho é uma coisa assim, por que exatamente você cuida do seu quadrinho? Essa é a pergunta que você tem que se perguntar mais. Porque quando você cuida para os outros, ou seja, cuidar do seu quadrinho para vender para os outros, significa que você precisa ser um pouco mais atento do que para você mesmo. Por incrível que pareça. Os quadrinhos hoje são um artefato de luxo. E eu uso essas palavras mesmo, um artefato de luxo. Eles não são mais como os gibizinhos ou como aquelas revistinhas feitas de qualquer jeito ou com qualquer papel. Portanto, elas são feitas para durar bem mais e com um acabamento bem mais resistente. Então, não precisa ser tão bitolado ou tão assim. Eu preciso que o meu quadrinho não tenha sequer um risco na capa. E aí, se você está vendendo para os outros, é lógico que você vai acabar meio que tendo esse cuidado mais, porque tem sempre um colecionador um pouco mais cri-cri com essas coisas. É um fato. Tem um lado meio doentio desse tipo de toque, e isso, infelizmente, eu tenho que falar. Você pode me seguir, pode não gostar do que eu vou dizer, mas é doentio, por um lado. Porque, veja bem, o envelhecimento do quadrinho ele vai acontecer. E alguns acidentes também vão acontecer. Um dos meus seguidores perguntou assim pra mim, como é que eu faço para não arranhar o meu quadrinho? Uma das primeiras coisas é, quando você coloca na estante, você não coloca eles tão pertinho um do outro. Tem que ter um espaçozinho para você poder puxar facilmente. Se quando você puxa ele desliza, então fica mais fácil. Então estamos aqui na minha estante. Alguns já conhecem do meu vídeo de tour completo, então vou logo direto ao ponto. Numa prova dos 9, vamos ver aqui, né? Como vocês podem ver, minha prateleira das capas duras. Muito bonitinho. Vamos ver a prova dos 9. Vamos ver se eu coloco tudo muito colado medonhamente. Então vamos aqui ao meu Aranha Verso, que é o meu mais novo aquisição. Ó. Como desliza. Quando desliza assim, meu amor, é bom demais, Dalvin. Olha aí. Que aí quando desliza, radiacho, aí ele fica, ó, novinho, em folha. Não explicar, faz uns 3 meses que tá comigo, eu tô só puxando daí, pra poder ler, reler, essa coisa toda, né? Então ele já, essa altura do campeonato já poderia estar já com uns arranhõezinhos. Isso se, senhoras e senhores, põe a mão no chão, né? Tivesse, né, com... Agora com a mão só é barra pesada, peraí. Isso se
eu tivesse colocado eles muito grudados um com o outro. Que é o que aconteceu com o meu Batman no 1, que eu sempre mostro como exemplo. E lá se for o Batman. Como mostro, por exemplo, ele ficava deitado antigamente e em cima dele ficavam muitos livros pesados. Além do fato de que quando eu no começo eu não entendia muito bem essas coisas, então ficou esses arranhazinhos. Isso é devido ao fato de que como as capas são envernizadas, esses verniz acabam, enfim, sendo danificados quando você pressiona o quadrinho no... Enfim, você pressiona o quadrinho um do lado do outro, sem ter um espaçozinho bonitinho, para você puxar e deslizar, tá vendo? Ó? Esses espaçozinhos, meu povo, são fundamentais. Tá entendendo? Então, como vocês puderam ver, o fato é que quando o quadrinho ele é colocado na estante, imprensado, a palavra é essa, imprensado com os outros quadrinhos, ele vai arranhar muito, né? Esse aqui é um quadrinho que eu peguei de segunda mão, né? Ele já estava assim. Uma das questões também perguntam, né? Quadrinho capa dura, você emplastifica ou não? Não, galera, você não emplastifica esses bonitos aqui, porque eles, em particular, eles são bem mais resistentes e são feitos de materiais que misturam plástico e misturam também verniz. Portanto, se você coloca plástico, uma coisa ele está lacrado. Quando está na distribuidora, na gráfica, ele é lacrado no momento em que ele é feito e tem um processozinho de absorção de ar para ele ficar lacrado sem nenhum ar dentro da lacração. Tá entendendo? Então quando você tira do lacre, no momento que você tira do lacre, pronto. O quadrinho entrou em contato com o ar e começou ali, naquele momento, o seu processo de envelhecimento. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Então o que acontece? Eu descabelar do meio porque a vida é bandida. Então o que acontece? Quando você emplastifica, depois desse processo de tirar do lacre, você cria um grande problema, que pode muitas vezes acarretar tanto em arranhar o seu quadrinho capa dura, como também de mofá-lo. E criar essas manchazinhas aqui indesejáveis de mofo nas contracapas, nas folhas de guarda do seu quadrinho. E é terrível, né? Eu peguei de segunda mão, então eu tive que depois eu levei para o restaurador para ver se eu precisava fazer alguma coisa a respeito. Ele disse que essas manchas aqui não são preocupantes até elas virarem veludo. Se elas ficarem aveludadas, aí sim você tem que tirar o quadrinho do coisa. Então eu vou levar depois ele para consertar ou para restaurar e eliminar essas colônias de fungos. Mas vamos lá. O famoso formatinho plastificado. Ele também é uma questão, porque assim, qual é a grande problemática de emplastificar quadrinho? E de onde vem essa questão dos fungos, etc. Primeiramente, antes de mais nada, é você compreender que é o seguinte, o mofo, ele é proveniente dos fungos que acabam surgindo no seu quadrinho, porque o seu quadrinho é papel, é material vegetal. O papel básico que é feito para os quadrinhos e livros é retirado de árvores como os pinheiros e os eucaliptos, principalmente dos eucaliptos. Ainda mais agora com a famosa folha papel cochê, que é a folha do momento. Portanto, essas plantas, essas árvores, elas criam muitos fungos em forma de cogumelo, que não chega a acontecer no seu quadrinho assim tão rapidamente, ele é a longo prazo. Quando você abandona o quadrinho, você o coloca nessas condições. Mas aí, para chegar nesse ponto, precisa de muito mais coisa do que só abandonar também um quadrinho. Acontece que é o seguinte, os fungos, eles são feitos como fibras e acabam criando colônias imperceptíveis a olho nu ou acabam se tornando as famosas manchas. Essas manchas têm graus de gravidade. A gravidade maior delas é quando você chega ao aspecto mais azulado ou avermelhado. Se chegou nesse ponto, meu amigo, seu quadrinho está perdido. Então, quando está meio amarelado, ainda meio embranquiçado, amarelado, ainda dá para resolver. Mas chegou nesses níveis azul, verde,
vermelho, abandone e tire da sua coleção, coloque isolado, leve para um restaurador, para alguém que vai tentar salvar o seu material. Porque, assim, uma das possibilidades de chegar nesse lugar é quando você não limpa o local, quando você não tem um local em boas condições. Veja bem, o quadrinho tem que estar em um lugar limpo. Tanto a estante tem que ser completamente limpa, de preferência com um pano seco, nada de detergente, nada de nenhum material químico, nada de álcool, nada de vinagre, nada de nenhum pimenta, nada dessas coisas na sua estante. Um panozinho macio, sequinho, você passa, pega ali a sua bordinha do pano, coloca, vai passando nas beiradinhas para poder tirar mais alguma coisa e pronto. Porque aí você mantém um ambiente limpo, um ambiente longe da umidade, né? Eu não sei de onde é que tira essa ideia de jirico que você pode colocar a sua estante perto de banheiro. Tem gente que faz isso, não sei de onde é que a pessoa tira essa ideia louca na cabeça. Que você colocando perto do banheiro, você coloca perto dos encanamentos que mais, enfim, tem o fluxo de água e de umidade da casa. Então, longe do sol, longe de umidade, o seu quadrinho tem como ter um ambiente mais propício para não desenvolver essas colônias que, enfim, criam um mofo, o bolor e outras coisinhas mais desagradáveis, como os insetos. Olha, meus amigos, isso é uma coisa que é pouco falado, ou falado muito, como é que eu posso dizer, muito vagamente. Mas verdade seja dita, mão suja para pegar em quadrinho é sacanagem. Então assim, limpe suas mãos. Lave suas mãos com água e sabão. Nem com álcool, é com água e sabão mesmo. Porque aí você tá ali lavando com álcool, aí às vezes não espera o álcool enxugar, aí no seu quadrinho mancha o quadrinho. Fica a dica. A outra é, com água e sabão você realmente tira as impurezas. E muitas vezes restos de comida escapam das mãos e entram dentro do quadrinho. Sabe o que surge dentro do quadrinho? Uma coisinha microscópica chamada broca. A broca, ela come o seu quadrinho e vai crescendo, até virar um insetinho que parece uma pulguinha. Você viu isso aí na sua vida? Você vê, mate. Não tenha piedade. Se você deixar essa bichinha crescer, ela vai acabar com o seu quadrinho. Mais do que a traça. Mais do que a traça branca, mais do que a traça preta, mais do que a traça azul, mais do que a traça colorida. A broca é terrivelmente pior. Porque como ela não é vista a olho nu, ela recomenda aqueles farelinhos de... Se come com... eu gosto de comer ele no meu quadrinho. Você vai... Assim você me quebra, meu amigo. Porque se você come perto do seu quadrinho, uma farela ou outra vai entrar no seu quadrinho. E aí a broca vem e come o seu quadrinho. Então veja bem. O grande problema do plástico é no fato de que o plástico cria um microambiente. É chamado assim pelos restauradores, como o ambiente ali em miniatura que proporciona ao mofo, os fungos, se proliferarem com mais velocidade e com mais intensidade. Então, mas aí é que tá. Eu uso para poder evitar mais de pegar poeira. Eu não te culpo não, incréu. Eu também uso, tá vendo não, meu quadrinho com plástico? Eu não deixei de usar os plásticos. Só que o que acontece? Existem casos e casos. Se você mora numa casa, num lugar onde não é forrado, problema. Que aí vai ter muita poeira. Então sim, o plástico ele evita mais esse contato, ele é uma barreira para essa poeira. Assim como também ela dificulta um pouco o trabalho da traça. Mas não subestime as traças. Elas também roem plástico e também roem, inclusive, até vinil. Então, assim, por isso que é importante manter o ambiente limpo. Porque o ambiente limpo, ele afasta os insetos. Mas já vou mostrar para vocês algumas situações em que, mesmo mantendo limpo, certas coisas atraem esses insetos. Mas veja lá. O que você tem que fazer? Tem que manter o plástico, trocar esse plástico. Vou dizer uma coisa, quando eu soube disso, eu caí para trás. Porque eu fazia isso um pouco mais de tempo, né? Mas trocar o seu plástico de 15 em 15 dias. Eu trocava de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, até demorava um ano inteiro com o mesmo plástico no quadrinho. Mas não faça isso. De 15 em 15 dias por quê? Porque aí você pode, muitas vezes, ao trocar o plástico,
você vai ali também retardando esse microambiente, que o plástico também envelhece e também pode danificar o seu quadrinho, dependendo de qual for. Então assim, outra coisa, pega o seu quadrinho, tire seus quadrinhos todos do plástico e ó, folheie, meu bebê. Folhear é bom demais, Dalvinha. Folhear é só o sucesso, Júnior. Porque folhear, como as folhas são feitas de produto vegetal, de fonte vegetal, planta precisa de quê? Precisa de ar, meu filho. E assim também o seu quadrinho precisa de ar. Meu Deus, meu quadrinho tem pulmão, se plástico? Que tem. Ele precisa respirar. É fato que as fibras elas se dilatam com o inverno. E como elas se dilatam com o inverno, elas ficam mais frágeis para o mofo. Olha aí o problema do mofo voltando. Então como é que você resolve o problema do mofo, meu filho? Você resolve, sabe como, meu incréu? Você resolve assim, ó. Você folheia para que as fibras possam se reajustar. E as fibras se reajustando, elas ficam mais fortes. Porque elas foram folheadas. Elas foram, né, elas tiveram a passagem de ar para poder fazer assim, ó. Tá entendendo? Tá, sabe quando você tá no frio, aí o seu negocinho fica... É a mesma cor com a folha. Então fica aí a dica de emplastificar o seu formatinho só se você puder folhear. Veja bem, galera, são dicas que fazem com que você tenha que estar sempre visitando, revisitando sua coleção. Não adianta você ter esses cuidados se você não está sempre ali com a sua coleção. O certo é que você pudesse fazer uma limpeza pelo menos uma vez por semana. Mas se você puder fazer uma vez por mês, então você vai ter que fazer a força-tarefa. Uma vez por mês, tudo. O que é uma da dica bacana também, que eu já fazia, e embora não sabia se eu fazia certo ou errado, era que assim, uma vez por semana, eu limpo pelo menos uma prateleira. E aí, quando eu vou ao final do mês, eu tenho limpado tudo. Apesar de que talvez eu precise depois fazer uma limpeza mais superficial. Porque o quadrinho é o seguinte... Para limpar, eu não tenho uns produtos aqui agora porque eu acabei não achando, então não vou improvisar para fazer você acreditar que improvisar seja o caso. Mas limpar o quadrinho, você tem um pincelzinho, esses pincéis mais macios, você pode passar aqui, geralmente assim, ó, e de cima para baixo, em cima de uma mesa, para poder, enfim, ter os produtos ali, a sujeira ali distante, uma máscarazinha PFF, já resolve o problema. E você passa o pincel também, ó. Aqui, ó, você coloca assim, ó, você passa assim, ó, de baixo para cima, afastando. Não é a mão não, tá, galera? É o pincel, viu? Então você passa de folha em folha. Alguns pincéis um pouco mais finos vão fazer isso aqui. Você vai poder passar isso aqui assim, ó, entre a página. E aí você vai poder limpar o seu quadrinho todo. Isso dependendo do quanto que o quadrinho que você tem vai estar danificado ou não. Porque quando você está fazendo essa paginação, essa folheação, ela oxigena também e afasta também, levanta essa poeira, para que de repente o seu quadrinho possa estar, enfim, em boas condições. Mas tudo isso requer trabalho. Se você é colecionador já, então assim, não faça corpo mole. Cuide do seu quadrinho. No mais, eu acredito que seja isso. Eu vou agora mostrar algumas coisas, alguns trechos que possam, enfim, intensificar mais essas dicas, tá certo? E aí eu vou concluir o vídeo após essas imagens. Então, simbora para as dicas supremas do seu quadrinho. Vamos lá, essa questão da oxidação, né? O que é a oxidação? Ela é o processo onde o átomo vai perdendo seus nêutrons em contato com o ar. Ou seja, é um envelhecimento natural dos átomos que, enfim, fortalecem, que são a essência das fibras das folhas. A oxidação, ela é um processo inevitável, que muitas vezes, dependendo de como você guarda o seu mangá, principalmente os mangás são os que mais sofrem com isso, né? A forma como você guarda o mangá tem a ver com isso. Quando você guarda o mangá em um lugar com muita umidade, você faz com que ele fique assim. Mas aí vamos supor, eu tenho uma edição mais velha,
que uma vez consultada, ela está em ótimo estado. Espera aí, deixa eu ajustar aqui. E eu tenho uma edição absolutamente em perfeito estado. E que eu mantenho ela assim desde que eu comprei no mesmo período. Então, aí você tira... Peraí, deixa eu ajustar aqui, Pronto. Então vejam que assim, aqui ela foi bem um pouco caso, porque assim, eu folhei bastante os meus Akiras, mesmo depois de lidos. E aí alguém na internet dá a seguinte solução: ah, vamos lixar para tirar essas manchas. Não faça isso não. Você está proibido de lixar isso aqui. Vai tirar a mancha? Vai. Vai tirar essas manchinhas? Vai. Mas o que vai fazer? Vai espalhar os poros e a longo prazo vai ficar pior do que está aqui. Muito pior. Então não raspe com lixa o seu quadrinho. A oxidação, ela é um processo que você só retarda. Ela é inevitável. O máximo que você faz é limpar bem o seu quadrinho também. Porque quando você limpa bem o seu quadrinho, ó, esse aqui é um quadrinho que eu tenho bem antigo. Ele é bem antigo mesmo, sim. Porque ele foi da... Eu digo antigo assim, eu comprei do dia que lançou. Então já faz um tempinho, foi em 2000 e bolinha, 2013, alguma coisa assim. Já faz um tempinho. Mas ele tá bem, ele tá em ótimo estado. Que ele é bem cuidado. Eu limpo bastante, eu limpo as bordas, limpo o redor, limpo o espaço onde eu coloco. Percebe, ó? Isso era pra estar aquele destroço medonho. Agora, quando você não tem um conhecimento, o que acontece? Você não tem o capricho por limpeza, acontece isso aqui. Ele fica mais manchado. Mas não quer dizer que é uma mancha que, ai meu Deus, vai estragar meus quadrinhos, vai espalhar para os outros. Não, não é. Porque, dependendo do tipo de papel, esse aqui é um papel jornal. E esse aqui já é um papel offset. Então vejam que os tipos de papéis, eles retardam mais o envelhecimento também, independente dos seus cuidados. Então cuidado para não ficar noiado. Meu Deus do céu e da terra. Eu tenho que agora ficar assim, olho vivo, 24/8 no meu quadrinho. Né não, Kakashi? Ziga, eu uso vinagre para espantar os insetos. Ah, pois eu uso naftalina. Digo, pois não uso nem vinagre, nem naftalina, nem álcool, nem nenhum produto químico para o seu quadrinho. Porque se você fizer isso, meu amor, vai impregnar o seu quadrinho, vai enfraquecer a fibra do papel, o papel vai ser corroído e, dependendo do material que você está usando, até cloro. O cloro é o pior de todos. Corrói o seu quadrinho para o resto da vida. E o seu quadrinho vai envelhecer o que envelheceria em 10 anos em menos de 6 meses. Então, nada de produtos químicos. Tá na gaveta aqui? Que é o jeito, por enquanto. Os meus quadrinhos raros e supremos, eu tiro a gaveta toda, eu limpo a gaveta toda, eu coloco tudo bem bonitinho, eu fecho a gaveta, mantenho tudo limpo e depois eu tiro de novo, eu abro para colher tiro tudo do plástico, boto em cima da cama, folheio e eles estão em ótimo estado, bens a Deus. Obrigado inclusive ao meu amigo Pedro César, que conseguiu reafirmar aí, me deu a certeza de que eles estão em ótimo estado. O nome disso significa cuidados constantes na rotina do quadrinheiro. Bem, senhoras e senhores, o seguinte, eu fui procurar um especialista, né, como eu já mencionei, e uma das questões é as manchas, né, a coloração das manchas é que define se tem a ver com o envelhecimento natural do quadrinho ou com uma grande colonização de fungos. Por exemplo, eu levei o meu quadrinho Superman versus Homem-Aranha para ver como é que estava o estado dele. E aí eu percebi que ele não, né, segundo o especialista, que eu não precisava restaurá-lo ou me preocupar com ele agora, porque ele estava em bom estado de conservação e que esse amarelamento é natural do seu envelhecimento, que não há nenhuma mancha preocupante ou algo assim. Então também é importante salientar isso, para que a gente não entre na noia.
Então, assim, eu fiquei noiado e levei para um especialista. Mas eu não procurei fazer alguma coisa por minha própria conta, porque senão eu ia estragar o meu quadrinho. E aí, por exemplo, aí aproveitando o ensejo, sobre os grampos. Os grampos, eles são um inimigo. Eu tirei todos os grampos do meu ebal, da minha ebal, do flash. Por que, que eu tirei os grampos? Deixa eu focar aqui. Porque como ela já está muito envelhecida, os bichinhos estavam enferrujados. Na maior parte dos meus formatinhos não tá assim. Mas aí, eu tirei desse porque senão a coisa ia ser um destroço total. E segundo a minha recomendação do meu especialista, se eu não tivesse feito isso, teria proliferado um enferrujamento do meu quadrinho. Então vejam como é que está o estado do seu grampo. Não precisa radicalizar não, basta perceber se vai prestar ou não. Inclusive eu não vou nem precisar mostrar porque tem vídeo no canal onde eu mostro essa belezinha, inclusive sem o grampo. Você pensa que não, mas o seu action figure tem que estar bem limpinho, impecável, para estar com seus quadrinhos. Por que, Igor? Porque um action figure sujo, empoeirado, espalha poeira para os seus quadrinhos quando você mexe nele. Uma mexidinha dessa aqui, você não vê porque, enfim, a olho nu não é tão fácil de ver esses movimentos da poeira quando se espalha. Mas se o seu action figure está muito sujo, ele vai espalhar para os seus quadrinhos e aí eles vão acumular a poeira e, portanto, vão acumular também o bolor, que é o maldito bolor indesejado para os quadrinhos. Principalmente se a sua coleção for uma coleção antiga ou que já é mais envelhecida. Então, ó, action figures bem limpinhos. Eu deixava esse bonito nessa prateleira com os meus capaduras bonitos, né? Não são bonitos? São bonitos. O que é que aconteceu? Um belo dia eu abri meu armário e tinha uma barata maravilhosa devorando esse bonito aqui. E aproveitou também e devorou meu corto maltese, que eu vou já mostrar pra vocês. Se eu focar aqui a câmera. Aí você me pergunta, mas eu adoro um action figure de biscuit, galera. Ó, o que a barata fez nele, ó. Fez nele e depois fez no quadrinho. Não, ela ficou satisfeita de comer biscuit e resolveu comer papel. Barata com papel? Eu digo, rapaz, eu digo pra você, quando o urubu tá asalado, o urubu de baixo caga no de riba. De um modo, senhoras e senhores, que é o seguinte, gosta de action figure de biscuit? Beleza, mas deixe longe do seu quadrinho. Bote ele na estante dos quadros da televisão, mas longe do quadrinho. Ó, deixa eu mostrar aqui como é que ficou a situação. Ele não fica aqui não, viu? Você não fica mais aqui não. Olha a situação do meu corto maltese. Deixa eu pegar aqui meu corto maltese. Que eu descobri a putaria que, ó, isso aqui foi a mancha da umidade, mas tem aqui, ele ruiu, tá vendo aqui, ó, aqui, ó. Ai, que ódio, meu irmão. E eu sabia disso perfeitamente, porque nessa época eu tava desempregado, e aí eu tinha tempo todo dia para limpar meu quadrinho. Então, daí você tira o nível do destroço. Então, ó, boneco de biscuit, jamais. Aqui, como alguns já conhecem, meu Wednesday Comics, que é o meu quadrinho gigante. Ele tem vídeo aqui no canal onde eu mostro ele completo. E eu tenho pra mim que a pessoa que tinha ele, ela, assim, eu comprei ele já tava assim, com esse destroçozinho aqui. Olha o nível do destroço. Olha o nível do destroço. Ah, a pessoa foi comer o quadrinho, foi roer, já foi isso. Eu tenho pra mim que a pessoa puxava o quadrinho, né, por essa região, que é como muita gente começa no quadrinho, enfim, a colecionar, puxa da sua prateleira. Acho que um belo dia ele puxou com um pouco mais de força e bumba, deu nesse destroçozinho aqui. Então eu vou mostrar pra vocês logo a seguir como é que se deve puxar o seu quadrinho da prateleira corretamente, sem danificá-lo, danificar a cola ou empenar o seu encadernado. É agora, meu Deus, que coisa horrível. Vamos lá, uma das dicas importantíssimas que eu dou já começa na forma como você dispõe a sua prateleira. Vejamos aqui a minha prateleira que eu chamo de que vale uma casa, um carro. Como tem as minhas mais preciosas e mais caras edições, eu não quero estragar elas simplesmente pegando elas assim e descolando ou de repente quebrando, como foi mostrado na edição
do Wednesday Comics. Então, qual é uma das dicas principais que todo bom bibliotecário dá para as pessoas que têm sua estante caseira, tem o seu acervo pessoal? É isso aqui, gente, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Olha a minha mão entrando com gosto de gás. Sabe o que é isso aqui, meu povo? É um vácuo. Você não coloca até o final. Você deixa um espaço que caiba a sua mão. Sério mesmo. E como vocês podem ver, inclusive, cabe tranquilamente também as minhas action figures, as minhas miniaturas. Por que você coloca esse vácuo atrás? Porque mesmo que a estante, armário, guarda-roupa, ou onde você coloca os seus quadrinhos, não esteja encostada na parede, em períodos de chuva, a umidade, ela de alguma forma também acaba afetando. Então, por exemplo, se eu toco aqui na parede do no armário, ela tá geladinha. E aí, se eu afasto os quadrinhos enfim, lá do finzinho, eu evito delas entrarem em contato com essa umidade também. Além de não manchar elas com absolutamente nada, porque elas não vão estar encostadas em nenhuma parede molhada, em nenhuma parede úmida, etc. A outra que também facilita a minha vida é porque é o seguinte, eu quero pegar o quadrinho, eu não quero pegar o quadrinho assim. Que assim é barra pesadíssima. Que para descolar é bem facinho. Meu ônibus do Homem-Aranha, uma vez eu quase descolei a bichinha, porque eu fui pegar desse jeito maldoso. Então, uhul! Olha aí, eu peguei do jeito errado, a polícia quer me pegar. Então, se eu quero ler o meu quadrinho, o que é que eu faço? Eu pego com as duas mãos, eu empurro a lateral, eu empurro a lateral no meio, pelo meio, e percebam que agora eu tenho espaço para pegar no meio do meu quadrinho. Assim eu evito de empenar o quadrinho e de descolar, ou de, enfim, de rasgar ou danificar o meu material. Tá entendendo? Ó, veja só. Olha o tanto de espaço que eu deixei. Tá vendo? Então essa é a forma correta de colocar na estante o seu quadrinho, para que você possa, ó, ter espaço para pegar e também nesse fundãozinho aqui você poder não afetar os seus quadrinhos com a umidade. Se você guarda em um espaço fechado, assim como eu guardo nos meus armários, sempre, todos os dias, abra as portas dos armários. Eles amenizam o ressecamento das coisas nessa vida bandida. Olha como é lindo as portas abertas. É lindo. Porque também se você tem um quarto arejado, ventilado, abra as portas, que é para o mofo sair, para esse mofo ir embora, para o ar, sabe? Diluir esse mofo, diluir o bolor. E se você só mantém fechado e esquece que as bichinhas existem, você pode. Aí fica mais fácil de ressecar a cola do seu quadrinho, principalmente dos mangás. Então, assim, mais uma vez eu vou bater na tecla. Folheie os seus quadrinhos, meus incréus. E assim, o que é que eu faço? Eu, Igor, todo dia de manhã, quando eu acordo para arrumar a cama, tomar café, enquanto eu tô me arrumando, eu vou, mesmo sem tempo, mesmo ainda atrasado, mas eu abro as portas, eu vou ter que me arrumar mesmo. Então, eu vou e eu abro as portas, meu povo. Já disse Deus ao Satanás: abrirás estas portas, carais. Então, meus amigos, não tenha medo não, porque assim, é muito importante fazer isso. Porque aí, se você esquece de fazer, ou então você precisa viajar e passar muitos dias fora, você pelo menos amenizou muitos danos. Gente, o negócio nos quadrinhos, é a redução de danos. Porque vai envelhecer, porque vai ter dano, mas se ele não for culpa sua, e se você tiver consciência, você vai estar, enfim, cuidando do seu quadrinho do melhor jeito
possível neste. Então é isso, meus queridos. Eu vou ficar por aqui, né, nesse guia completo. Eu espero que ele tenha sido um guia completo. Claro que talvez vá ficar assim, talvez ali um fio solto ou alguma pergunta ainda não respondida. É muito difícil responder tudo assim de uma vez, embora eu tenha organizado bastante o vídeo para que eu pudesse responder. Mas muitas dessas perguntas acabam se repetindo e fica mais difícil assim, de fazer um vídeo talvez um pouco maior, porque eu tenho medo de que as pessoas não assistam até o final e não tenham um bom engajamento. Então, se você gosta desse vídeo, foi útil para você e pode ser útil para alguém, compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp que você faz parte e ajuda o canal a ser impulsionado para que de repente, quem sabe, um vídeo, uma parte 2 desse guia definitivo, onde eu posso inclusive ou trazer os especialistas que eu consultei, que é a Daiane Araújo, bibliotecária, e o Pedro César, que é o restaurador. Eu tenho vontade de fazer isso, né? Se eles toparem, que eles são meio envergonhados, né? Quiserem aparecer, de repente uma live no Instagram, então não sei, né? Quem sabe alguma coisa, enfim, não sei. Mas, quem sabe esse vídeo parte 2 possa vir com o seu engajamento. É o seu engajamento que decide se vai ter parte 2 ou não. Então, não esquece o like, compartilhe o vídeo e deixa aí teu comentário, o que faltou, o que não faltou, se tem mais ainda alguma dúvida, se tem algum caso específico, se tem alguma estranheza, alguma coisa que é muito louca que aconteceu com o teu quadrinho. Que aí a gente vai se comunicando. Me segue também no Instagram. E simbora aviões. Pense! Um bom domingo e até a próxima!